Boa noite a todos e todas. Estamos com mais uma aula do curso online de Mapeamento e Tecnologias Sociais para a Promoção da Saúde em Comunidades, Tradições e Quilombolas. Temos feito já um longo percurso esse semestre. Essa é a nossa última aula com convidados, né? É uma aula síncrona. E uma aula para continuar aprofundando essa discussão que começou na semana passada, não, retrasada, com a professora Luciana Laim, sobre o uso de tecnologias sociais pensando na educação, no ensino de ciências, e agora, inclusive, o nosso foco é ensino de ciências e educação do campo, né? Então, temos convidados o professor Natão Carvalho Pinheiro, da UNB, professor da Educação do Campo, depois ele vai contar mais coisas dele, e temos também o orientando dele, que é Vinícius Moreira, e o Pablo Vedmar Soria, que é meu orientando, e os dois estão pesquisando sobre essas questões. Então, é um momento, né, para conhecer, para fazer essa interação, as reflexões, né, do professor Natan, dos orientandos, e eu também darei algum pitaco, mas a aula é mais deles que minha. Já tenho dado bastante aula no curso, então agora é a vez deles. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estar aqui hoje. Vou passar a palavra para vocês falarem um pouco mais de vocês, tá bom? Perfeito, obrigado, Ofélia, obrigado pelo convite, já. Muito feliz de estar participando dessa aula. Como a Ofélia adiantou, eu sou professor da licenciatura em Educação do Campo, da UNB. Trabalho com ensino de ciências no curso, tá? Minha formação inicial é em física, então dentro do curso eu trabalho com os componentes curriculares que estão mais diretamente ligados à física e com outros componentes ligados ao ensino de ciência, à formação de professores, tá? E estou orientando na pesquisa de trabalho de conclusão de curso e também em uma iniciação científica, o Vinícius Moreira. Talvez seja melhor o Vinícius se apresentar também agora, nesse início da atividade. Quer dar uma palavrinha, Vinícius? Isso aí, eu estou orientando aí do seu Natan, sou discente da licenciatura em Educação do Campo, FUP, UNB, e me chamo Vinícius Moreira, como bem apresentado pela Ofélia. No caso, eu já começo a apresentar, porque eu estou meio nervoso aqui. Eu tinha pensado Fica em fazer uma tranquilo. introduçãozinha antes que você. Então, Não, Sim, Vinícius, você é de onde? Onde que você mora? onde que é a minha comunidade? Minha comunidade é do Vigilândia, Formosa, Goiás. Que bacana. É uma comunidade tradicional? É um assentamento. Olha que bacana. Que E bacana. Muito bom. E fica tranquilo que aqui é para estar bem, não para ficar nervoso. Sempre na primeira vez, né, algo acontece que deixa nosso nervos ao auge, né? Claro, fica tranquilo, viu? Sim, Nathan, prossiga na introdução que você ia dar. tá certo. Bom, o Pablo vai se apresentar ou podemos seguir? Pablo, Posso me apresentar? Sim. isso. Deixa eu abrir a imagem. Aqui é Pablo, eu sou formado em Educação do Campo, também estudei Eletrônica Industrial em algum momento de outra vida, antes de viajar para cá. Sou de origem espanhol, agora cidadão do mundo. A minha família agora está aqui em Brasil, a minha esposa, meus 3 filhos. E sou um fã aficionado à permacultura, às tecnologias sociais já faz muito tempo, desde 96. E só que a gente chamava de tecnologias apropriadas, mas o Brasil tem essa pegada mais social. E estou vinculado ao mestrado de PPG Match, está fazendo esse trabalho junto com Ofélia como orientando.
trabalhando sobre as tecnologias sociais aplicadas na educação do campo. É isso. Gratidão. Muito obrigada, Pablo. Bom, então vou comentar aqui sobre o projeto que eu e o Vinícius estamos envolvidos nos últimos meses, que foi o que chamou a atenção da Ofélia para nos convidar para participar dessa aula, tá bom? Tá chovendo bastante aqui, fica bem barulhento. Na minha casa, quando tá chovendo, tem um telhadinho aqui perto, então se tiver difícil me ouvir, vocês avisam que eu vou atrás de um microfone, alguma coisa assim, tá bom? Bom, o que a gente vai apresentar aqui é a pesquisa de iniciação científica que o Vinícius está fazendo sobre a minha orientação, né? Quem participou de uma atividade sobre tecnologias sociais que a Ofélia organizou na Sintegra, daí da UFBJM, já ouviu falar, né, já viu uma apresentação geral sobre esse projeto, né? Só que hoje nós temos a vantagem, o privilégio de estar com o Vinícius aqui, né? O estudante que é do território, que está fazendo essa pesquisa sobre o território dele, né? Então, vai ser interessante para a gente aprofundar também no conhecimento das coisas que o Vinícius está observando, está analisando lá no território, tá? Mas, antes eu queria só fazer um breve histórico, né, de como a gente chegou nesse tema e começou a trabalhar nesse tema. Bom, a origem, né, desse tema, para mim, pessoalmente, enquanto alguém que trabalha com ensino de ciências, está na minha intenção e na minha convicção de que educação, em geral, e ensino de ciências em particular, tem que ser pensado na perspectiva do diálogo, né? Estou usando o diálogo aqui bem no sentido de Paulo Freire mesmo, né? Ou seja, eu vejo o processo de educação como uma ação de possibilitar aos sujeitos criarem pontes, né, entre aquele conhecimento e os conhecimentos que já têm, né, e também na relação entre educador e educandos, criar pontes entre educadores e educandos, né, criar ponte entre os diferentes conhecimentos e as diferentes culturas que estão em jogo nesse ato educacional, né. E é assim que eu busco trabalhar o ensino de ciências também, né. Então, quando eu estou trabalhando com ciências da natureza, por exemplo, na educação do campo, eu estou sempre buscando pontos de diálogo, pontos de conexão, pontos para construir essa ponte entre essas ciências da natureza que a gente está trabalhando e a cultura, o conhecimento dessas populações do campo, né? Para isso, é necessário, né, para que exista o diálogo, para além da disposição para o diálogo das pessoas ali envolvidas, da postura dialógica, é necessário que você tenha um objeto para o diálogo, né? Ou seja, você tenha algo para dialogar sobre que seja de interesse comum das diferentes partes. Então, no caso, algo que seja interessante tanto para as ciências da natureza, tanto para o ensino de ciências, quanto que seja interessante para aquela população que está participando do ato educacional ali, né? E mais do que isso, que seja algo, né, que seja algum tema que mobilize conhecimentos, né, dessas diferentes abordagens. Então, tanto que esteja relacionado com conhecimentos das ciências da natureza, quanto que esteja relacionado com conhecimentos daquela população com a qual a gente está trabalhando, tá? Bom, enquanto alguém, então, que trabalha com ensino de ciências e sendo da área da física também, né, eu sempre enxerguei como um bom ponto para diálogo a tecnologia, né, os dispositivos tecnológicos, os aparelhos tecnológicos, né. Compreender a tecnologia, compreender particularmente aparelhos tecnológicos, né, dispositivos tecnológicos, pode envolver muitos conhecimentos de ciência, né? Uma das formas de ler esses aparelhos, de compreendê-los, é a partir de conhecimentos de física, de química, de diversas áreas das ciências da natureza, né? E, ao mesmo tempo, é algo que
hoje em dia faz parte da vida de todo mundo, né? Então, tá ligado também à vida das pessoas, ao cotidiano das pessoas. Então, eu enxergava uma possibilidade de diálogo por aí. Só que tem uma dificuldade para o diálogo sobre dispositivos tecnológicos em muitas situações, que é que, em muitos casos, as pessoas têm uma relação alienada com a tecnologia, né? E isso eu estou falando de um ponto de vista da crítica que se faz em sociologia da tecnologia, né? De como a relação que a gente tem, e isso tem a ver com todo o modo de vida que a gente tem a ver com os processos de industrialização, tem a ver com a dinâmica da modernidade. A relação que a gente tem com a tecnologia, muitas vezes, é uma relação de consumir sem conhecer, né? De consumir sem entender, e de até ficar refém da tecnologia, ficar refém de agentes externos para manutenção, para o desenvolvimento de tecnologia, né? Então, muitas vezes, se eu tentasse trazer temas da tecnologia para me conectar com conhecimentos das pessoas, eu ia encontrar na barreira, né? Eu ia lidar com essa barreira de que eu estava num campo em que muitas vezes as pessoas não empregavam de fato seus conhecimentos, muitas vezes tinha uma relação mais de consumo do que de uma relação mais criativa, mais autônoma com aqueles dispositivos, né? E pensando sobre essas coisas, eu fui buscando identificar onde que as pessoas exercem uma autonomia maior na sua relação com a tecnologia, né? E começou a surgir esse tema das gambiarras, né? Que é o tema que a gente está investigando, né, na comunidade do Vinícius, que a gente vai falar sobre ele hoje, né? A gambiarra, que é um fenômeno tão interessante, assim, que é um fenômeno que acontece muito no Brasil, acontece de outras formas em outros países também, né? Quando a gente vê na literatura, vê que em alguns países, particularmente países do sul global, têm conceitos parecidos, né, para o que a gente chama aqui no Brasil de gambiarra, e que é um conceito meio ambíguo também, né? É um conceito que às vezes é utilizado como um termo meio pejorativo, né? Às vezes quando a pessoa fala gambiarra, está falando no sentido de algo mal feito, né? Algo improvisado no mau sentido, mas ao mesmo tempo, às vezes tem um sentido meio positivo, né? Às vezes a pessoa que consegue resolver um problema prático ali da vida fazendo uma gambiarra fala disso com certo orgulho também, né? Então tem essa ambiguidade por trás desse conceito. E por conta disso, né, começou a surgir como um conceito interessante. Bom, e fora isso, também passei a ver um interesse em trabalhar com essa ideia de gambiarra, porque me parecia que eu conseguia, trabalhando com gambiarras, enfatizar uma dimensão muito interessante dos conhecimentos locais, né? Em muitos dos projetos que a gente vem desenvolvendo na educação do campo, que a gente está lidando com um diálogo entre ensino de ciência e conhecimentos locais, a gente olha bastante para os conhecimentos tradicionais, né? E tem conseguido desenvolver iniciativas muito interessantes com isso, né? Tem outros projetos aí que eu tenho trabalhado, por exemplo, com tecelagem artesanal, né? Que é um conhecimento tradicional passado de geração para geração, ou com técnicas de plantio guiadas por ciclos lunares, né, que também é um conhecimento tradicional passado de geração para geração. Mas eu comecei a sentir falta de um trabalho com conhecimentos locais que enfatizasse uma dimensão criativa desses conhecimentos locais, ou seja, que para além do conhecimento que é passado de geração para geração, tivesse um olhar também para o conhecimento novo que as pessoas produzem no seu dia a dia, como tentativa de responder a problemas práticos que estão enfrentando. Então, para essa finalidade, né, essa prática da gambiarra pareceu ser uma prática muito interessante para trabalho. Bom, então, com essa intenção, a gente chegou nesse projeto que
a gente tem chamado de Gambiarras do Povo, tá? Esse nome não é gratuito, né? Ele tem uma motivação e uma motivação até bastante interdisciplinar, né? Que é uma exposição de arte, né? Uma exposição que era chamada de A Mão do Povo Brasileiro. Foi uma exposição que teve uma importância na história da arte do Brasil. Foi a primeira exposição do Museu de Arte de São Paulo. E era uma exposição que, falando sobre trabalho manual em diferentes partes do Brasil, fazia justamente uma reflexão sobre desvalorização do trabalho manual e trabalho intelectual, né, e desigualdade do trabalho intelectual em relação ao trabalho manual, né. Bom, como isso era uma das discussões que a gente queria levantar também, né, no nosso projeto, pareceu ser um nome interessante, tá? E a partir daí a gente construiu, então, esse projeto onde o Vinícius está investigando gambiarras que são feitas pelas pessoas da comunidade dele, né, desse assentamento onde ele mora, tá? Bom, então, para explicar um pouco melhor como está sendo esse processo, né, e como está sendo essa pesquisa, eu vou então passar a palavra para o Vinícius, para dizer como está sendo a construção desse projeto lá na comunidade dele. Está contigo a palavra, Vinícius. Boa noite novamente. Pois foi exatamente isso que aconteceu mesmo. Eu aproveitei a garupa e já coloquei esse tema como meu projeto de TCC mesmo, meu trabalho acadêmico. E assim, esse tema acabou abrindo o meu horizonte. Eu sempre falo isso, professor. Me ensina a enxergar aonde eu não vejo, me ensina a ver o horizonte que eu ainda não consegui enxergar. E assim, através dessa ideia que ele teve sobre a gambiarra do povo, sobre a arte que teve nesse tempo, isso aí já ia pedir mesmo para o senhor colocar. Aproveita também, professor, eu não sei se você ouviu minha mensagem, mas tem algumas páginas que eu pedi para o senhor colocar a foto, que eu não consegui. Sei lá, eu tô no celular e não consegui. Aí o senhor coloca aí, por gentileza, enquanto eu apresento. Aí, no caso... Tá, quando você quiser que eu mostre as fotos, aí eu abro as fotos que eu tenho salvas no meu computador também, você me avisa que eu abro, tá? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Gambiarra do povo. No caso, o professor já explicou o motivo desse tema, então, próxima página. Ele é me orientando, eu sou o discente. Pois bem, na minha introdução, eu já coloquei qual é o meu objetivo nesse tema. Qual é o meu objetivo? O professor deu o objetivo dele, mas eu tive outra visão comparando com o meu curso, licenciatura. E o meu objetivo em focar nesse tema foi desenvolver um ensino em sala de aula, que vincule com a realidade do discente. Quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a ver que uma simples prática da gambiarra presente em toda a comunidade acaba fazendo com que a gente acaba fugindo da utopia científica, acaba fugindo daquela visão, não, só tem dentro da sala de aula, isso não existe na minha realidade. Então, isso eu vi. E a gambiarra acaba sendo, e da gambiarra? No caso, é apenas o auxílio. A gambiarra, como outros meios, é um meio que você consegue enxergar a física, ou até mesmo a química, como o professor relatou, e outras coisas da ciência da natureza, na nossa casa, na nossa vida, e consegue assimilar, consegue auxiliar o entendimento da física em si. Próximo, por gentileza. E eu pesquisei também o que seria a gambiarra de fato. E Rodrigo Boufel, até hoje eu não consegui falar esse nome, mas o Nathan pode me corrigir. Ele diz uma frase bem interessante, que eu vou até reler para vocês, como não tem um tema definido por ter várias coisas, ele é mais conhecido como improviso. Mas ele diz que é basicamente o ato de improvisar soluções materiais com propósitos utilitários,
a partir de artefatos industrializados. E isso eu achei que se encaixou bem melhor no que seria gambiarra. Próximo, por gentileza. Então, na minha pesquisa, eu consegui enxergar, bom, é de início ainda, mas já consegui enxergar que a gambiarra é um conhecimento industrial, conhecimento utilitário e um conhecimento individual. O que seria um conhecimento industrial? Um conhecimento industrial foi aquilo que o Natan falou. O consumidor só iria usar a tecnologia para si como consumo e pronto, trocava e ia para outro. E a indústria ficava com somente o conhecimento, como que era a matéria-prima, como que era seu processo de fabricação, como seria seu manejo, qual seria a sua principal função e etc. E o conhecimento utilitário seria o que eu acabei de dizer. A pessoa compra e usa pelo consumo e troca, entendeu? Já o conhecimento individual, aí no caso, se vocês tiverem dúvida, pode parar e me perguntar, tá bom? Assim teremos um diálogo melhor. E o conhecimento individual é aquilo que o professor Natan acabou falando, que a pessoa acaba tendo autonomia de criar seu próprio conhecimento, sua própria tecnologia através da gambiarra. Próximo, por gentileza. E fazendo isso, através da pesquisa na minha comunidade, que vai muito além da minha comunidade, vai em outras comunidades, eu descobri que existe a gambiarra artesanal, existe a gambiarra de conserto improvisado, existe uma gambiarra que é fuga da indústria, fuga da industrialização, e também tem a gambiarra da criatividade, que foi o que chamou mais a atenção do Natan mesmo. Próximo, para me apresentar como seria isso. Aí seria para o senhor apresentar o potinho. O senhor vai lendo aí, o senhor vai caçando a foto. Esse potinho como posso dizer, um suporte de papel toalha, o professor vai mostrar a foto aí, que eu encontrei na Igreja Assembleia de Deus do Vigilândia. Eu achei bem interessante, isso acaba se tornando uma arte, como uma reciclagem. Então, no caso, isso acaba se tornando uma gambiarra artesanal. Tu achou, professor? Se não achar, pode entrar lá no meu trabalho de TCC e colocar a foto mesmo. É o que eu estou fazendo. Estou procurando no meu texto aqui. Não, beleza. Pois é, dona Ofélia. A senhora teria alguma pergunta até agora? Até agora não, tá ficando tudo muito claro e só parabenizar que está apresentando muito bem e está trazendo elementos muito ricos para nosso curso. Eu citei uma pergunta, Vinícius. Sim. Sim, onde você colocaria, por exemplo, a melhoria de um equipamento, por exemplo, uma ampliação da capacidade de uma bateria de um dispositivo, ou, por exemplo, uma troca de um chip para que uma impressora não pare às 10.000 impressões, coisas assim. Perdão, o volume seu tá muito baixinho. Trocaria um chip pelo quê? Desculpa, não sei o que acontece com o som hoje. Às vezes desconfigura. Nessas categorias que você colocou, eu tenho uma que eu me autodeclaro desprogramador de obsolescências. Eu melhoro os equipamentos que chegam nas minhas mãos. Se tem um equipamento com bateria fraca, eu coloco uma bateria superior, ou se é de baterias de níquel-cadmio, eu troco por íons de lítio, melhoro os equipamentos. Uma impressora com uma capacidade de 10.000 impressões, troco um chip e deixo ela infinita. Um programa que libera as capacidades extras de um dispositivo, coisas assim que melhoram. Em que categoria você coloca aí das suas? Só para me orientar.
No caso, como você vai utilizar, você está aprimorando, você não está criando, eu colocaria mais como utilitário. Legal. E Que eu você, encontrei como você agora. colocaria? Vai ser interessante essa questão, Vinícius. Acho que às vezes, assim, termina depois de explicar, mas às vezes uma questão que dá para, de repente, fazer uma subcategoria e você se inventa junto. Olha, já está dando frutos esse encontro. Você já conhece esse termo da obsolescência programada, Vinícius? Ô, gente, eu tô achando que é a minha conexão, o meu alto-falante, porque tá ficando baixinho. Tá bom, vou falar mais alto. Vinícius, está me Eu... ouvindo agora melhor? Tá. Agora sim, fale. Se você conhece o termo que o Pablo usou, que é de obsolescência programada ou obsolescência planejada, já ouviu falar? Não. Ah, então a gente Eu vai posso até te, ter ouvido, mas eu nunca pesquisei. a gente vai te passar depois o link do documentário. Você conhece, Natan? Conheço. É um que é espanhol, até da TV Pública Isso, Espanhola, né? Muito bom isso. aquele. Muito bom. E ele é, né, parte desse exemplo de uma impressora que para de funcionar e vai explicando todo, né, na história do desenvolvimento tecnológico, industrial, em harmonia, né, numa matriz capitalista, como inventado esse termo, que é uma, a propósito, os engenheiros, os fabricantes escolhem limitar a durabilidade de uma tecnologia, de um artefato que for, né? E conta vários exemplos. Coisas que poderiam durar muito tempo, eles limitam, né? E parte também conta o exemplo da lâmpada, né? Como é a partir daí. Não, vale muito a pena você conhecer esse termo, porque aí o Pablo deu uma dica interessante de como burlar essa obsolescência. Mas, enfim, vai, agora já apareceu a foto, depois a gente conversa mais sobre isso. O Rodrigo, o Rodrigo Belfort, ele acabou dizendo um trecho da sua tese algo semelhante, que diz que o capitalismo acaba fazendo com que force o consumismo. E, no caso, forçando o consumismo, acaba com a durabilidade do produto, fazendo com que a pessoa torne a comprar novamente. Então, no caso, falou com umas palavras mais belas, né? Porque essas palavras eu não tinha ouvido ainda, mas será de grande valia se compartilhar esse link aqui conosco. Mas continuando, para não delongar, no caso, como eu apresentei essa gambiarra artesanal aí da garrafa PET aí, como porta toalha para limpar a mão, tal, secar a mão. Também tem um da moto. Mostra aí, professor, que é uma gambiarra do seu Edmilson, conhecido como Neguinho. Olha aí, conhecido como Neguinho. E aqui é bem interessante porque é um disjuntor simples, eu não sei se dá para visualizar, que ele trocou como chama, moço? Interruptor universal de ignição, que é a chavinha, né? E trocou por um simples interruptor. Então, no caso, eu acredito que, nesse caso, ele utilizaria apenas somente para conserto simples, um conserto improvisado, enquanto ele não compra um miolo.
que assim, ele me disse que depois, mais pra frente, compraria a chave, tudo bonitinho, mas por enquanto essa gambiarra estava o atendendo e assim eu deixaria. E por isso que eu coloquei como um concerto improvisado, porque muitas gambiarra não tem aquela ideia da fuga industrial ou fugir de comprar outro, mas sim para livrar de alguma ocasião ou provisório mesmo, e etc. Agora, eu gostaria de mostrar aí da catraca, professor, que o senhor acabou de mostrar aí. Isso. E esse daí é a da bicicleta do Ítalo, que é também da comunidade do Vigilândia. E no caso, ele já quis fugir do industrialismo. No caso, ele não quis comprar uma catraca. E ele falou que utilizaria a bicicleta apenas para pedalar, para ir num caso assim. Então, ele acabou fazendo com que a catraca fosse fixa no aro e fazendo com que perdesse a função projetada da catraca, que seria parar de pedalar e a roda continuar. Então, aí seria, como posso dizer aqui, seria pedalar continuamente. Prossegue, que essa ainda não vou aprofundar tanto nessa. Agora eu vou falar sobre a bicicleta do seu Barbicha, que no caso eu coloquei como uma gambiarra criativa, uma criatividade. Aí no caso foi uma história muito louca que eu achei engraçado, comentei bastante com o professor, e por outro lado foi uma ideia bacana até então que ele fez, que foi utilizar uma bicicleta velha que tinha em sua casa, junto com o alternador, e fez uma bicicleta para exercícios, fazendo um peso. Só que certa vez ele observou que aquilo poderia ainda funcionar e foi funcionando, ou melhor, foi adaptando, até que descobriu que com esse processo geraria energia. E aí que eu começo a aprofundar. Aí que eu tomo o exemplo da bicicleta do seu José Barbicha, que assim é o nome dele aqui na comunidade. E esse processo, desce mais um pouquinho aí, professor, só para mostrar aquele desenho que eu fiz. Calma aí. Tá bem pequena, né? Vê se o senhor consegue ampliar mais aí. No caso, eu fiz um desenho simplificando como seria esse processo da gambiarra que deu um... Isso, eu acho que já dá para enxergar. É uma simples ciências, mas porém, como posso dizer, para uma pessoa que nem estudou, conforme ele disse, foi uma grande engenhoca, como diz ele, né? Então, no caso, aí ele já utiliza, tá na cor vermelha, ele já utiliza a força mecânica, usa a energia mecânica, quando passa pela catraca, vai para o aro, e assim o aro vai para o alternador, tá transformando assim uma energia elétrica. Então aí vai ser como fosse um motor em si, vai transformando a energia mecânica em uma energia elétrica com simples pedalar. Desce mais um pouquinho aí, professor. Só até onde que mostra a construção do alternador. E aí que entra a parte física. Não, pode deixar aí mesmo. Isso. Aí que entra a parte física da gambiarra do seu Barbicha. No caso, quando ele utilizou simplesmente para criar peso, aí até então só tinha energia mecânica com o corpo mesmo, para exercício. Mas quando ele colocou esse alternador no ponto
de adaptar para levar energia para acender uma lâmpada ou carregar uma bateria, conforme ele disse. Então, no caso, ele já está utilizando o mecanismo do alternador. E para a gente saber como funciona o alternador, devemos saber como que são seus componentes. E assim, pesquisando, eu coloquei essa foto aí, essa imagem que descreve muito bem. E as suas principais funções é o ímã e a bobina, que são os primordiais, que acaba fazendo com que os dois presentes, tanto no retor quanto no estator. Eu acho que dá para vocês enxergar aí quais são ou não. Acho que dá sim. Dá sim. Mas para quem está no Dá, né? computador, que é mais tela. Ah, sim. Não, perfeito, porque no celular aqui tá pequenininho, mas se você está enxergando, então ótimo. Tanto o ímã quanto a bobina, e isso acaba tendo uma presença tão magnífica, eu diria, da eletromagnetismo. Porque no caso do estator, que é o corpo do ímã ali preso, fixo, e o retor, como está no interior, acaba sendo fluxo magnético giratório. E quando vai girando, vai criando a energia. E logo após tem uma plaquinha preta aí chamada placa de diodo. Vocês podem observar aí. E é ela que transforma essa energia elétrica em energia alternada ou corrente. Na verdade, ela já vem alternada. Então, no caso, ela transforma conforme utiliza. Ou é corrente, alternada. Então, no caso, a física presente nessa gambiarra popular, nesse conhecimento popular, foi extremamente, assim, como posso dizer, a ideia matriz que fez com que acendesse a lâmpada foi o alternador. Por isso que eu trouxe ele e expliquei no meu trabalho como que ele funciona. Então, só para terminar esse assunto, mas quando uniu a parte mecânica, eu vou falar, juntando com o alternador, juntando com os componentes, aí ele conseguiu acender a lâmpada, conseguiu carregar a bateria dele. Então, para ele, aquilo lá foi grande útil durante muito tempo. Que diz que depois de 1 ano e meio veio a energia pública na sua chácara. Veio a energia para a sua chácara. E ele parou de utilizar essa bicicleta. Então, até então, essa gambiarra foi muito útil para ele. Então, a gambiarra não tem cara, não tem beleza e tão pouca indústria, mas ela tem utilidade, tem criatividade e tem ciência popular. E é isso, o restante mesmo é só agradecimento, tanto a vocês. Espero que vocês tenham alguma pergunta para a gente interagir mais um pouco. E é o doutor Natan que tem me auxiliado aí nessas conversas. Muito legal. Posso dar uma palavrinha de finalização também, Ofélia? Fazer algumas conexões? Claro, Muito claro. bacana, Vinícius, a apresentação. Acho que foi a primeira vez que o Vinícius apresentou, assim, para além das nossas reuniões, né, nossas conversas. E super legal ver você apresentando. E queria só destacar essa parte no final da apresentação do Vinícius, né? Se vocês repararem, ele foi trazendo um monte de conceito de física, né? Ou seja, o que ele fez, né? Ele pegou uma das gambiarras, ele olhou várias gambiarras ali no assentamento dele, né? Que as pessoas fizeram. Ali de arrumar os aros da bicicleta, ali de aproveitar uma garrafa PET para fazer um negócio bonitinho para porta-papel higiênico do banheiro da igreja, né? O rapaz que trocou a chave da ignição da moto dele por um disjuntor, né? Porque
Mas ele pegou uma delas e estudou em profundidade, porque nossa ideia é fazer um material de ensino de ciências, para ensinar alguns conceitos de física, trazendo como exemplo nesse material justamente isso, né? Um dispositivo desenvolvido, adaptado, criado por uma pessoa da comunidade, né? Com isso, tem várias intencionalidades aí, né? Destacar produção de conhecimento, criatividade na comunidade, também mostrar isso, que conceitos de ciências da natureza, mais especificamente de física, podem ajudar a entender né, dispositivos técnicos, tecnológicos que as pessoas têm nas suas casas e talvez utilizar eles de outra forma, né? E finalizando mesmo, agradecendo também a ponte que a Ofélia e que o Pablo trouxeram com a ideia de obsolescência programada, né? Que eu acho que tem tudo a ver, né? Eu falava no início da apresentação sobre como a relação alienada que a gente tem com a tecnologia na nossa sociedade limita a autonomia das pessoas, né? E existe um interesse econômico também nessa relação alienada, né? E eu acho que a ideia de obsolescência programada é o caso máximo disso, né? O fato das pessoas não terem um conhecimento total dos dispositivos tecnológicos que utilizam no seu dia a dia e que, portanto, quando tem algum problema nesses dispositivos, elas estão novamente dependentes da indústria, né? Seja para contratar uma manutenção especializada, seja para comprar um novo, né? Essa dependência é ainda mais intensificada quando, né, os produtos industrializados são feitos para parar de funcionar, né? Que é a situação a que se reporta desse conceito, né, de obsolescência programada. E nesse sentido, quando as pessoas fazem uma gambiarra no sentido de não se conformar com esse papel que lhe foi atribuído, de simplesmente comprar um novo, né, de simplesmente contratar uma manutenção, mas vão e tentam consertar com a sua criatividade, com o que entendem do funcionamento daqueles dispositivos, de certa forma, um ato de resistência, né? É fugir desse papel que lhes foi designado, né? Se eu bem me lembro, esse documentário que a Ofélia e o Pablo mencionaram, né, da TV espanhola, esse caso das impressoras, que é um dos casos que o documentário traz, né, das impressoras que tinham uma programação para parar de funcionar após um certo número de impressões, ao final, eles conseguem resolver o problema e fazer a impressora voltar a funcionar com uma gambiarra, né? Eles vão atrás de um software lá, acho que desenvolvido por hackers russos, alguma coisa assim, né? Ou seja, uma gambiarra e que a impressora volta a funcionar simplesmente, né? Então, eles não se conformam com essa obsolescência programada que o dispositivo tinha e conseguem superar ela, né? Então, trazer que eu acho que é legal trabalhar com essa ideia de gambiarras para mostrar isso também, que entender um pouco mais desses dispositivos tecnológicos, e aí eu acho que o ensino de ciências tem um papel, né? Pode contribuir para a autonomia das pessoas também, tá? Era isso que a gente queria dizer. Muito interessante. E acho que isso bate bem com essa ideia da resistência, né, tecnológica, talvez a gente possa falar, e como isso caminha para esse movimento que a gente começou, né, era o tema da mesa outro dia, essa ideia da soberania tecnológica, né, da gente buscar a soberania em vários campos que são fundamentais, né, que é alimento, é tecnologia, energia, é água, enfim, são questões que têm que vir junto com esse projeto de sociedade que é para essa emancipação social. E que a educação do campo dialoga bem com isso, economia solidária, também a gente vê como existem pontes, né, entre essa discussão das próprias gambiarras, das tecnologias sociais, que acaba, né, encaixando bem e abrindo possibilidades articuladas. Bem interessante. Eu estava lembrando agora também de outro conceito que não sei se ainda é usado, né? Que é aquele do meta-reciclagem, que é essa ideia de ter um computador, componente eletrônico com aquilo que, né, que serve
vai montando, por exemplo, você tem vários computadores que não funcionam, aí pega uma placa de um, outra placa de outro, o monitor, né, a tela de outro, e acaba compondo um equipamento. Inclusive, recentemente, onde foi? Eu não estou lembrando agora, onde que foi também num documentário que trazia essa questão do descarte de equipamentos eletrônicos em um país africano, e como isso é um grande problema. Se chegam barcos e descartam, né, tem montanhas de equipamentos eletrônicos. E tem catadores desse lixo eletrônico e que vão testando e vão aproveitando, fazendo essa meta-reciclagem. Então, tem coisas por aí também interessantes que pode também dar outras perspectivas, até nessa ideia da tecnologia social como uma tecnologia que é ambientalmente sustentável. No momento que se aproveitam coisas que seriam para um descarte, né? E que muitas vezes nem tem reciclagem, né? Que vai para um lixão, para né? Um terreno baldio e é jogado fora de qualquer maneira. Então, tem coisas que podemos continuar pensando junto. Acho que abrem-se várias portas, né? Fazendo um comentário relacionado, inclusive, trazendo um exemplo relacionado com meta-reciclagem, né? Algo que eu tenho pensado também nesse trabalho com gambiarras no assentamento é que, assim, eu tenho visto as gambiarras que as pessoas fazem como um passo em direção a uma relação mais crítica com a tecnologia, né? Mas acho que não quero também, assim, romantizar muito né, a prática da gambiarra. Eu acho que também tem, assim, não é uma visão crítica da tecnologia elaborada, né? Eu acho que muitas vezes quem está ali fazendo uma gambiarra também pode se beneficiar de discutir isso, discutir, né, uma visão crítica sobre tecnologia, né? Então, é algo que eu acho que pode ser também um ganho desse projeto também, né? Pegar com os agentes, com as pessoas que estão ali na comunidade, resolvendo suas situações do dia a dia e fazendo gambiarras, como isso pode se converter em soluções para problemas coletivos, né? Que a comunidade enfrenta. E aí eu lembrei de um exemplo que eu sei que você tem contato também, Ofélia, com o pessoal da Rede Mucambos, não é isso? E que algo que eu acho que exemplifica muito, assim, essa gambiarra que chega a um nível de solução para problemas da comunidade, foi uma experiência que eu tive recentemente, esse semestre, de fazer uma aula, eu estava dando aula de eletromagnetismo, com a participação do Pizza, da Rede Mucampus, que ele faz uns projetos super legais de geradores de energia elétrica para comunidades do campo, utilizando principalmente imãs de computador reaproveitado, né? São imã de HD de computador, que é razoavelmente forte, assim, né? E aí ele consegue, com isso, fazer, basicamente, né, fazer um super alternador aí, mais ou menos, como esse que o Vinícius apresentou, mas que consegue gerar energia, seja a partir da força da água, né, de um rio da comunidade, ou ligado a um catavento, para ser utilizado por casas da comunidade, né? Isso eu acho e aí, né, claro, por trás está todo o apoio da Rede Mucambos, que já tem essa característica de, né, de um movimento social mesmo, que tenta pensar nessa relação com a tecnologia, né, gerando autonomia nas comunidades, né, para conseguir transformar, fazer, vamos dizer assim, uma super gambiarra, né, ou seja, fazer um dispositivo desses que pode trazer benefício coletivo mesmo. Perdão. Não, muito, muito massa essa ideia. Depois eu vou compartilhar também com o grupo. Eu acho que já compartilhei, mas vou compartilhar de novo aquela aula que está, inclusive, no Balbaxi. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho, viu, Vinícius? Para ser a primeira vez que você apresentou muito bem, nem parece que você já é profissional.
Pablo, você quer apresentar? Ou alguém quer fazer alguma pergunta também? Aqui tem a Daísa e a Laiane, que estão participando. Em qualquer momento que vocês queiram perguntar ou comentar, seja pelo chat, ou seja abrindo o microfone, fique à vontade, tá bom, menina? Ok. Pablo, quer começar? O microfone está desligado. Agora. Eu adorei a aula. Parabéns, Vinícius, Natan. Eu participei dessas aulas, Natan. Eu acompanhei, gostei muito também quando TC contou a experiência dos repetidores, foi fantástico. São tecnologias, é uma apropriação tecnológica fantástica, que justamente é o que eu estou estudando, que meu interesse assim é basicamente nesse poder que tem as tecnologias sociais, as tecnologias não convencionais, que como vocês falaram, assim, praticamente são permitem a soberania do povo, né? Permitem a soberania das pessoas, essa simplicidade que tem as tecnologias sociais nos permitem nos empoderar, primeiro, do conhecimento tecnológico, que é uma coisa que a gente não é letrado em conhecimento tecnológico. As tecnologias convencionais nos levam a ser usuários, a ser consumidores de tecnologia, sem saber como funciona. Isso é alienante, como você falou, perfeito. E também elas respondem a uma visão, a um fim muito capitalista, que é justamente a obsolescência programada. Porém, as tecnologias sociais, elas nos levam, elas têm uma visão muito prática de resolver necessidades que temos e tem uma função social de soberania, de autonomia, não só tecnológica, mas também de ter o capital social e o capital intelectual de resolver os problemas com as ferramentas que estão disponíveis. E isso me chama muito a atenção nas tecnologias sociais, e é por isso que eu estou, neste mestrado, criando materiais, criando cartilhas, estudando cartilhas e criando cartilhas para trabalhar com pedagogia freiriana, com investigação temática, porque eu já me enfrentei durante o tempo que eu estava na escola estadual aqui da minha localidade, em São Gonçalo do Rio das Pedras, em um caso em que, a partir de uma fala significativa, de uma pessoa que dizia que o filho não queria que o filho dela comesse na escola porque os alimentos vinham de um lugar onde as plantas e os cultivos eram cultivados com cocô de gente e que isso era nojento. Então, eu peguei essa fala significativa, transformei através da investigação temática, chegamos a dar aula. Eu cheguei na sala de aula já com um projeto de ensino baseado na compostagem e como isso funciona, e criei um material pedagógico sobre tecnologias sociais, sobre a compostagem, construímos um minhocário, construímos também uma composta, para desmitificar, para superar esse limite de que cocô de gente é nojento, sobretudo quando se coloca nas plantas. Então, retornar a esse pensamento dessa interconexão, eu fiz através de tecnologias sociais, funcionou muito bem. A gente trabalhou através das aulas de biologia, trabalhamos tudo que representa os micro-organismos e qual que é a sua função dentro da teia da vida e como fazem transformam toda a matéria orgânica em comida para a gente, realmente. Então, assim, os exemplos que colocou o Vinícius são fantásticos. Se a gente transforma as tecnologias sociais em um material, fazendo a ponte entre os conhecimentos do campo, os conhecimentos não só tradicionais, mas a inteligência das pessoas colocadas nessas tecnologias,
fazemos a ponte com o conhecimento tecnológico, conhecimento científico, como que funcionam as coisas, como que funciona esse eletromagnetismo, como que funciona a biologia da compostagem. Então, a gente consegue coisas fantásticas. E eu tenho muitos exemplos de tecnologias sociais que eu divulgo cada vez que vou para qualquer lugar. Um deles, por exemplo, é o cobertor. O cobertor é uma tecnologia fantástica que ajudaria a economizar mais da metade do combustível que a gente gasta em cozinhar alimentos, por exemplo. O cobertor cozinha é uma coisa que economiza muita energia só quando está combinado com a panela, com uma panela, sobretudo, de pressão. O feijão na panela de pressão, 5 minutos no fogo, depois vai no cobertor e termina de cozinhar no cobertor sem gastar gás. 20 minutos de gás que eu gastaria, eu não gasto porque eu tenho a panela coberta durante esses 20 minutos e ela continua cozinhando. Isso em termodinâmica se explica super fácil. Inclusive a panela de pressão já é uma tecnologia fantástica que dá para fazer uma aula inteira para explicar tudo o que representa, porque a pressão e a temperatura estão relacionadas, e o volume, né? Porque a pressão, o volume e a temperatura estão relacionados, já dá uma aula inteira. Então, essas tecnologias sociais transformadas para que as pessoas que, sobretudo quando a gente trabalha com investigação temática, para resolver problemas que existem, isso dá uma aula super prática que as pessoas não esquecem mais e que además são super reais, assim, estão baseadas em coisas que a gente toca todos os dias, que a gente, tipo, não são caixas pretas, como diz Latour, são tecnologias que a gente conhece, que o tempo todo estamos em contato com elas, todo mundo sabe como funciona um fogão, todo mundo sabe como funciona um cobertor, por que não juntar o fogão com o cobertor para cozinhar os alimentos sem gastar energia, por exemplo? Então, juntar o problema com a ciência e através de cartilhas que permitem fazer essas conexões, mas também relacionadas não só com coisas tecnológicas que têm a ver com eletrônica ou com eletromagnetismo ou com informática, mas também com elementos como a composta ou também elementos como que se utilizam nas comunidades do campo. A agroecologia é fantástica, está cheia de trabalhos que a gente pode aproveitar, por exemplo, criando agroflorestas, plantios com plantas que mutualísticas, que se trabalham juntas, por exemplo. São tecnologias que vêm são muito ancestrais, mas que estão muito bem explicadas, por exemplo, com as leis de sucessão das plantas, com as leis de ensolaração, não sei como se diria, de irradiação solar. Então, a gente pode trabalhar com conceitos científicos muito bem no plantio, que são coisas que estão ao redor de todas as comunidades do campo, e não esses conceitos que a gente utiliza normalmente, como eu aprendi em sala de aula, que estão totalmente desconectados e descontextualizados da realidade. Então, assim, na educação do campo, eu vejo que as tecnologias sociais se aplicam perfeitos para não só para educar, mas também para dar essa soberania e esse empoderamento e essa apropriação desses conhecimentos científicos que estão no dia a dia, que estão na mesa de casa, que está no fogão de lenha. Também outra coisa que pode se aprimorar. Todos os fogões que a gente utiliza aqui em Minas Gerais, o típico fogão, é muito baixinho, assim, onde você coloca a lenha, é pequenininho. Se a gente aumenta e transforma num fogão foguete, a gente gasta 10 vezes menos lenha, não sei quantas vezes, mas a gente pode aproveitar muita mais lenha, por exemplo, na tecnologia social, que aproveita esse efeito foguete, quando a altura do fogo, da chama, é proporcional à abertura, e em lugar de enfiar a lenha justo embaixo da chapa,
a gente cria um vórtice, a gente aproveita muito melhor a lenha, gasta muito menos e, gastamos muito menos combustível para cozinhar, com muita mais potência. Por exemplo, são coisas muito simples, que conhecendo as leis que regem, né, esses conceitos, a gente se empodera, gasta muito menos e depende muito menos da tecnologia. Então, esse é o trabalho fantástico que eu me propus fazer, transformando em cartilhas alguns dos conhecimentos que existem nesta comunidade de São Gonçalo, ou de outras, depende. Também tem muitos conhecimentos relacionados a plantas, à saúde, que são tecnologias sociais que evitam a dependência da farmacêutica, né? Então, essas coisas merecem ser resgatadas. Por isso que eu estou fazendo esse estudo. Parabéns por esse começo de trabalho. Imagino que vai continuar e vai render muito, Vinícius. A gente vai se juntar para trabalhar junto, né, Natan? Pode ser. Assim espero. Agradeço, Fábio. Ó, Laiane levantou a mão, pode falar. Onde a gente encontra essa cartilha do Pablo? Boa noite. No futuro. Estou planejando ainda, mas... Meu Deus, eu tô planejando. Ainda... Não, mas para fazer, é bem interessante, viu? Isso, meninas. E se vocês têm interesse também, colam junto do projeto, que dá para fazer vários materiais, pesquisar, entender melhor, localizar, né? A gente está nesse projeto de pesquisa também. E é aberto também para participação voluntária. Depois no início do ano, vou fazer uma chamada, porque aí quem quiser participar mesmo, né? Vocês que têm acompanhado todo essa formação, dá para ver que tem o interesse, que já estão por dentro do assunto, então já é um grande passo, que aí já facilita dar essa continuidade, né? A ideia, Natan e Vinícius, desse curso veio de um projeto de pesquisa, que é para identificar onde tem essas tecnologias, né, sociais no Vale do Jequitinhonha. Mapear, né, no início o foco era tecnologias para a promoção da saúde, aí no processo da pesquisa a gente descobriu que promoção da saúde é um conceito maravilhoso, mas que é muito amplo e entra tudo, porque promoção da saúde é qualidade de vida, é ter alegria, é ter relações sociais agradáveis, um ambiente agradável. Então, desde um processo musical, né, que envolve tecnologia, né, um batuque de tambor, até um trabalho assim mais de plantas medicinais, que parece mais só tudo é saúde. Se reunir para abordar faz bem para as mulheres, por exemplo, o caso que contou a Vivi das bordadeiras do Cortume. E elas falam como isso foi importante para gerar renda, que também é qualidade de vida, né? Mas também do ponto de vista psicossocial, de se sentir bem entre elas, se sentir fortes, poderosas, com autonomia. Então, tudo isso é promoção da saúde. Aí a gente viu que o projeto era maior do que a gente esperava, a gente acha que vamos focar em algumas comunidades, né, querendo assim, mapear e escolher algumas para fazer esses materiais didáticos. E uma coisa que a gente começou a discutir também nas aulas, que a gente tem uma disciplina que é tecnologias sociais para ensino de ciências. A gente começou a discutir de trabalhar a ideia de identificar uma situação limite a partir da tecnologia. Porque a tecnologia, ou a gambiarra, ela está dando uma resposta a um problema. Então, qual é o problema que está por trás dessa tecnologia e tentar, né, fazer esse processo de identificar situações limite, porque aí, assim, é um caminho diferente para chegar ao tema gerador, mas a gente está se debruçando com essa possibilidade. E isso seria muito bacana ter o Vinícius e o Natan junto, né? Porque o Natan também
né, aprofundou nessa questão da investigação temática, né, para o ensino de ciência. Então, eu vejo que são outros caminhos para chegar nesse lugar e construir, né, trabalhando também com os 3 momentos pedagógicos, construir propostas didáticas. Tá nesse ponto, assim, mas por enquanto, assim, trabalho feito ainda é pouco. É muito, mas é pouco, né? Tem a UFV, a Universidade Federal de Viçosa, que criou as cartilhas que eu vou utilizar como base. Estão sendo criadas igualzinho que o trabalho de Vinícius. Pessoas que pegaram tecnologias e criaram uma cartilha acima delas. Pegaram uma tecnologia igual que pegou o alternador ou a de bicicleta e destrincharam e criaram esses produtos. E eles têm quase 18, 20 cartilhas já feitas. O outro, eu chamei a professora Fernanda também, só que nesse final do ano falou que não poderia, mas que tem as cartilhas para a gente poder estudar. E tem também a cartilha que na semana retrasada a professora Luciana mostrou, que é muito legal. Eu gostei muito, e inclusive já estou, né, dando a letra Q para incluir ela também na pesquisa, viu? Legal, vou querer todas as referências. Onde que está? Eu vou procurar depois, eu te mando também, compartilho com vocês. Ficou um material bem bacana. E esse trabalho com investigação temática, para mim, assim, quando todas as experiências que investiguei, chega no momento em que tem uma falta de material para trabalhar com esses problemas limite, com essas limitações, porque tem que ser criado acima dessa dificuldade, acima dessa limitação. Então, como falta muito material específico, genérico, assim, para poder dar aula, que faz essa conexão entre os problemas reais com essas necessidades que existem, essas limitações do entendimento do problema e com o conhecimento científico. Então, as cartilhas e estes materiais recolhidos assim e preparados para bem explicados de forma didática ajuda muito na hora sobretudo quando são temas genéricos que se repetem muito em comunidades, e assim, o empoderamento da comunidade de um material bem explicado e bem preparado é mais fácil quando esse material já está, em lugar de ter que criar ele de zero, né? Por isso que pensei assim, fazer essas recopilações. E na permacultura existem múltiplas tecnologias, assim, só que não estão explicadas de forma como a gente precisa para a sala de aula. Estou aqui compartilhando o link da cartilha que a professora Luciana explicou outro dia. E buscado também as outras do Banco do Brasil, da Fundação Banco do Brasil. Não achei, não é isso. É do pessoal da UFV, esse da Fundação Brasil? É, da Fundação Banco do Brasil, eu não estou achando agora. Apareceu outra coisa. Mas na Fundação do Banco do Brasil encontra uma boa parte delas, né? Eles ganharam um prêmio, a UFV ganhou um prêmio de tecnologias sociais educativas, assim, com o prêmio da Fundação do Banco do Brasil. É, bem interessante. Então tá, minha gente. Tem mais comentários, perguntas? Laiane, Adaísa, Vinícius. Laiane. Esse cobertor que o Pablo fala, como que funciona? Que tipo de cobertor é esse?
Eu posso até mostrar uma foto. Eu tinha aqui, eu construí uma caixa com material de reciclagem, uma caixa normal. E peguei um cobertor, aqueles cobertores que são mais baratos, que assim, mas muito grosso, sabe? Preto, a cor não importa. O que importa é que ele seja um cobertor mesmo, que você se sinta abrigada com ele. Então ele vai conservar a temperatura daquilo que você coloque dentro. Se você coloca para fazer iogurte, ele vai fazer iogurte, ele vai conservar a temperatura por muitas horas. Você coloca uma panela fervendo, sobretudo se está a pressão, a panela vai continuar fervendo dentro, mas vai continuar fervendo dentro do cobertor, coberto, assim, dentro do cobertor. O cobertor envolve a panela e ela começa a suar, o cobertor começa a suar, você vê que sua mesmo. E quando você abre ele, meia hora depois, 2 horas depois, às vezes a panela ainda tem pressão, que ela vai perder a temperatura muito devagar. É como se você estiver cozinhando o feijão no fogão a lenha, bem devagarzinho, só com as brasas. Então, tanto tempo você deixa no cobertor, ele vai continuar fervendo. Agora, tem que ter muito cuidado. Eu já aviso as pessoas, não abre e coloque a mão, porque a panela inteira vai estar a 100 graus. A panela inteira, você vai mexer, vai pegar na asa, vai queimar. As pessoas acham que está no cobertor, vai esfriar. Não esfria. A temperatura se conserva por muito tempo, por horas. Eu faço assim, coloco a panela de arroz a ferver, coloco a panela do feijão a ferver, junto as duas no cobertor, mas eu já tenho na caixa, né? Na caixa, coloco um papelão embaixo para não sujar, quando é fogão de lenha. Coloco um papelão acima do cobertor, para servir de base para as panelas, depois envolve, amarra e deixa. Eu faço isso às 9 da manhã. A meio-dia, abro e o feijão está cozinhado e o arroz está cozinhado. Passaram 5 minutos no fogo, fervendo no fogo. Depois que ferve, deixa 5 minutos para começar a acumular bem de temperatura. E depois de ferver, coloca na panela, na caixa mágica, ou na caixa bruxa, ou o cobertor. No final é um cobertor. Só isso. O arroz e feijão. Aí no cobertor. Pode colocar mais panela se for um maior, que a temperatura deles vai se manter o tempo que for preciso. E quando você abrir, muito cuidado, porque vai ficar muito quente. Muito quente. Cozinha lento, mas cozinha muito bem. Se você já combina com outras tecnologias, com um fogão de energia solar passiva, por exemplo, já aquece com o sol e depois termina de cozinhar no cobertor. Também pode ser. Não dá para fritar. Isso sim não dá. Não frita. Ele só cozinha, ele mantém o calor, tipo uma térmica. Igual que se você usar uma caixa térmica, que funciona também. Uma caixa térmica também funciona para isso. É muito interessante a gente a realidade da gente, né? A gente nem imagina o que pode ser feito ligando a ciência com o nosso cotidiano, né? Eu nem imaginava, é muito interessante mesmo. O Vinícius levantou a mãozinha, depois o Natan. Não, eu tinha levantado a mão para perguntar que seria como fosse uma panela térmica ou como um isopor, mas ele acabou respondendo no final, por isso que eu tirei. Bom, vou comentar então. Eu queria falar até inspirado pelo comentário da Laiane, né? Que a gente nem imagina o que dá para fazer quando liga, né? Né, as ciências com essa, né? Com as situações da vida. Que quando eu estou pensando esse tipo de trabalho, para mim tem um duplo objetivo, assim, né? Eu acho que as tecnologias sociais, as tecnologias do dia a dia podem se beneficiar
um diálogo com as ciências da natureza, e acho que o ensino de ciências pode se beneficiar de um diálogo com essas tecnologias que são utilizadas na vida das pessoas, né? Acho que, por um lado, dá para, né, dá para aprimorar, dá para ter ideias diferentes de como resolver problemas da vida, né? Como o Pablo trouxe o exemplo, por exemplo, de como cozinhar gastando menos gás, né? Eu acho que e dá para, né, pensar e chegar num desenho de como fazer isso, olhando com o olhar das ciências, né? Pensando nos conceitos, né? De como funciona o cozimento, né, em conceitos de termodinâmica, sobre calor, temperatura. E, por outro lado, enquanto professor de ciências, né, enquanto educador da área, pode ser muito mais interessante ensinar esses conceitos olhando para um problema como esses, né? Eu acho que preenche eles de sentido, preenche eles de significado, do que tratando eles como mera abstração né, que as pessoas às vezes não vão ver como aquilo pode trazer algum benefício para a vida delas, né? Então, projetos como esse que a gente está fazendo das gambiarras tem essa intenção também, né? Tanto de potencializar as gambiarras, quanto de fazer um ensino de ciências enraizado, né, nas situações da comunidade. Contextualizado, né? Exatamente. Que o grande desafio que a gente tem, né, com a proposta da educação do campo, ou da pedagogia crítica, de partir da realidade, ela precisa também de um tempo para pesquisa. E isso é uma questão que, às vezes, não é difícil pensar em como é que a gente vai fazer a pesquisa de um tema gerador, né? Como é que a gente pesquisa, conhece bem a realidade para poder construir a partir dela, né? E dessa realidade micro e macro. E eu vejo assim, como as tecnologias sociais, elas abrem uma porta para esse caminho, né? Mas a gente precisa pesquisar, entender melhor elas, identificar quais são, como é que a gente pode trabalhar essa realidade, né, a partir desse olhar crítico sobre a tecnologia e a sociedade, né, e como um todo. Acho que elas têm essa potencialidade de trazer já incorporar uma contradição, né? Uma sociedade moderna que é tecnológica, a gente ainda tem a tecnologia como um fetiche, tem a tecnologia como, né, um determinismo embutido que a gente não tem controle sobre ela, que ela avança e a gente vai junto. E se a gente for discutir todos os processos de um campo com autonomia, precisa falar de tecnologia. Se a gente está falando, por exemplo, de transgênicos, entender o que significa a rede dos transgênicos, né? O que envolve isso, né? E assim, de isso que é algo mais complexo até as coisas mais simples, né? Como a própria, né, questão de optimização da energia, da obsolescência programada que estamos falando, da agroecologia. Não tem como pensar isso sem ter uma discussão crítica sobre tecnologia, porque senão a gente vai entrar, vai acabar reproduzindo essas questões. Muito bacana essa conversa. Bom, Pode falar, Vinícius. Sim, foi exatamente isso que eu pensei de início. Até comentei com o Nathan bem no começo. Na verdade, eu iniciei já com a primeira disciplina que eu tive com ele, já fazendo comparação com a minha realidade. Eu não sei se ele ainda lembra, se ele comentava alguma coisa de física ou alguma coisa semelhante. Eu perguntava, não, então é semelhante a isso? Por exemplo, ele falava de algum tipo de motor, eu falava, é tipo um motor de geladeira, algo do tipo, entendeu? E aí foi exatamente o que a Laiane falou, pegar coisas da realidade e levar para o ensino, fazendo com que o conhecimento científico se torne mais facilitador, se torne uma coisa que motiva, como o Nathan acabou expressando, acaba que incentiva a pessoa, o discente, a querer saber mais, a falar,
puxa, não sabia que uma simplicidade daquela era uma questão de física tão extraordinária, ou de química. É igual, por exemplo, levar um bolo para a sala de aula e falar quais são os componentes químicos que tem nesse bolo, sabe? É uma coisa que passa despercebido, mas com o tema pode alertar, abrir um olhar sobre isso, sobre algo específico, sobre aquilo presente que não é notado. Muito, muito bacana isso, Vinícius. E além de valorizar, né, como você está falando, como conhecimento científico traz, né, a partir do cotidiano, daquelas coisas que a gente tem por cima, como ele explica, também colocar em valor os conhecimentos, né, experienciais, empíricos, populares, tradicionais, que envolvem essas tecnologias. Existe um saber fazer ancestral que é importante também olhar para isso com valor, né? Entender como quem faz a gambiarra não está fazendo sem conhecimento. Existe um conhecimento forte por trás, né? E a gambiarra e de outras tecnologias sociais. E muitas um conhecimento que tem a ver com a oralidade, que é passada de outra forma que como é passado o conhecimento científico, mas é tão quão válido como científico. Então, acho que tá, assim, dá para ver o potencial que tem seu trabalho, do Pablo e o pessoal que está, né, que estamos fazendo isso junto. Acredito que pode trazer mais elementos para trabalhar desse ponto de vista contextualizado e com, né, esse compromisso político também com o olhar, a leitura crítica do mundo e a transformação dele. Eu achei a foto da caixa mágica aqui. Vou compartilhar só Nossa, para mostrar. Dá para ver? dá sim. Ah, tá. É parte de uma outra apresentação. Olha que legal. Muito bacana. No caso, você usa dois Esse é o... lençóis? Não, é um. Ah, tá bom. A parte roxa é só para embelezar. Mas é uma Ah, caixa sim, de sim. papelão, é uma caixa de papelão que tem dentro o cobertor, as panelas, e Alumínio, parece? depois eu coloco a outra só para embelezar. Mas o cobertor é um cobertor simples, daqueles mais grossos, que não é nada suave. E tem um papelão de caixa de ovos no fundo só para não sujar. Eu, quando faço iogurte, envolvo também numa manta. Exatamente a mesma coisa. E Muito legal. quando faz iogurte, deixa 8 horas e ainda está quente no dia seguinte. É, Se você deixa uma panela a 100 graus, no dia seguinte ainda amanhece quentinha para comer. é, Sim. que bacana. E Olha isso. este é o fogão solar, também, como eu construí ele, super simples, e funciona de maravilha quando tem sol, né? Outra Olha que tecnologia legal. muito barata, e dá para cozinhar arroz perfeitamente, dá para ferver água, muitas coisas lá. Que caixa de madeira, um vidro e essas placas com alumínio, é isso? Para aproveitar a radiação de mais formas, não só a direta, mas também a indireta. Olha que legal.
Então, tem isolamento, a caixa tem isolamento térmico e também para radiação. Uhum. Então, o sol entra, mas não sai. Só sai pelo mesmo lugar que entra, mas já aí a parte de dentro esquenta. É de uma simplicidade absurda, Muito mas legal. funciona muito bem. Em Aracaju tem um restaurante solar, Onde? em Aracaju, Ah, é? na Olha, Universidade de Aracaju. Estes são do restaurante solar. Eles estão fazendo pizza, lasanha. Estas são fotos do restaurante solar de Aracaju. olha que Faz bacana. pizza numa caixinha dessa? Como? Faz pizza, sim, é um forno solar. Claro, na Aracaju é bem mais quente, né? Olha, tem nessa foto uma panela que é um forno que é uma caixa de isopor, simplesmente com forro de alumínio. O alumínio reflete o sol, concentra dentro da caixa, que tem um vidro, e o isopor é o isolante térmico. Tem o isolante térmico, tem o isolante para a radiação, que é o papel de alumínio, né? Então, e a convecção é controlada pelo vidro. Não consegue ter, assim, as três formas de transmissão de calor estão sendo contidas dentro da caixa. É uma tecnologia muito simples que aproveita a luz do sol para cozinhar, sem uso de outra fonte de energia, né? Muito legal. São muitas coisas. A gente pode esquentar também a água. A gente pode fazer, sei lá, a ver se tem aqui um chuveiro. Ah, o chuveiro solar Aqui, ó. também. Um chuveiro. Este é um aquecedor de baixo custo, um ASBC, aquecedor solar de baixo custo. E aqui feito com garrafa PET, com Isso eu já canos vi. pretos. Funciona super bem. A garrafa PET controla a convecção, mas se a gente colocasse também papel de alumínio, a gente controlaria também a radiação. Essas garrafas PET estão parafusadas uma na outra. Olha que bacana. Então Vamos é um fazer um chuveiro desse? solar. É um chuveiro solar. E aqui tem muitos conceitos de física. Tem muitos conceitos de termodinâmica, tem conceitos também de densidade da água quente, tem menor densidade que a água fria e por isso chove. Então a gente pode, os reservatórios estão acima, a água quente você aproveita acima do reservatório, a água fria entra por baixo, as placas ficam a um nível menor para que sempre tenha água quente subindo. Então dá para explicar muitas coisas. É fantástico. E também tem os fogões parabólicos, né? Fogões parabólicos. Ah, esse não é de fogões parabólicos. Fogões parabólicos são fantásticos também, porque eles são concentradores. E por ser concentradores, deixa eu ver onde que eu tenho uma foto deles. Eles chegam a 2000 graus, chegam a ser uma fundição. Este não, este ainda não. Estos feitos com a parabólica. Eles conseguem. Aqui se dá para fritar com sol. São tecnologias muito interessantes, né? Simples, que economizam muito. Aí esse daí é zinco que colocou na parabólica? Tem de inox e tem também de alumínio polido, dependendo da tecnologia. E tem este outro, que é de um papel aluminizado adesivo. É só papel aluminizado. É uma espécie de alumínio com adesivo do outro lado que você cola na própria parabólica e funciona de maravilha.
você consegue até 2000 graus no ponto focal. E você aí estuda óptica, ponto focal, você estuda termodinâmica, estuda radiação, muitas coisas explicando esse conceito. E você pode fazer uma pequenininha, cortando uma bola de criança, dessas de plástico, e mostrando esses conceitos, queimando papel, queimando madeira com um dispositivo bem pequenininho. É. Bem interessante isso aí, eu acho que vou adotar. Arriscar lá na chácara de voo. Diferentes tipos de experiencias. Estos son de papelão, de compensado, assim, materiais reciclados. Tecnologias tem muitas. Com sol, dá também para compostar. A composteira também se utiliza aqui. Bom, este é um banheiro seco, não contamina água. É um absurdo contaminar água, né? Jogando fezes no vaso sanitário. Então, um banheiro seco é uma tecnologia que te permite aproveitar 2 vezes. Você não gasta água e ainda você consegue compostar todas as fezes e ter abono orgânico para árvores e para pomares. Com sol, na aproveitagem da energia do sol. E também tem aqui nesta mesma imagem, tem a cisterna, né? Outra tecnologia muito interessante para armazenamento de água. Uma cisterna feita de ferro-cimento para captação de água de chuva e armazenamento. Bom, muitas tecnologias, existem muitas. Agora, as tecnologias unidas a um investimento maior já conseguem muitos mais logros, né? Assim, se em lugar de fazer as tecnologias em casa, a gente junta muita gente, ou uma comunidade inteira, aí já dá para ter um sistema solar que permita aquecer as casas no inverno, que permita cozinhar para uma escola inteira, por exemplo, com um fogão solar que alimenta um hospital. Então, em lugar de aquecer água para tomar um banho, aquece óleo para cozinhar. Então, o óleo passa e ferve a água que está dentro destes recipientes e as panelas são colocadas dentro dessa água fervendo e cozinham sozinhas. Isto já é alta tecnologia, mas é tecnologia para uma escola, por exemplo, sem gastar em cozinhar, sem gastar em combustível, todo com energia solar. Bom, são muitas coisas que existem. Usando energia solar passiva, que a intenção é isso, é utilizar as energias passivas e não as energias transformadas, que transformar uma energia solar, transformar assim em petróleo, a gente tem uma perda gigantesca de energia. O petróleo tem alta eficiência, mas demora muitos anos em ser criado. A gente tem que despetrolarizar a nossa civilização. Então, essas tecnologias te permitem usar diretamente a energia do sol, tal como vem, com um mínimo de perda. Uso passivo das energias. Muito bom. Acho Bem que interessante. muito interessante. Inclusive lá em Goiás, né? Fica longe de Brasília, Pirenópolis? Não faço ideia de onde fica. Pirenópolis está em Sergipe, acima de Ah, Bahia. É a ah, capital de É que Sergipe. tem Pirinópolis aqui em Goiás também. Também estava achando que era daqui.
É porque estava, eu acho que no slide mas estava espera, escrito Goiás. Pirenópolis é de IPEC. O IPEC é porque. Isso. Espera, Isso. Pirenópolis, sim. Eu já errei, já confundi o restaurante de Sergipe, que é diferente do Centro IPEC de Permacultura, que está em Goiás, sim, que está em Pirenópolis, Goiás. Tá. É relativamente próximo aqui de Brasília, poucas horas. Sim, é verdade, é 4 horas, né? Acho que é menos. Agora eu não vou saber ao certo, mas é coisa de 3 horas no máximo, eu acho. Eu dirigindo são 4. Pode ser. Eu vou mais lento. Pode ser, sim. Bacana, um lugar interessante para conhecer também. Sim, o IPEC, sim. É um centro de permacultura pioneiro no Brasil, que utiliza muitas tecnologias. É um centro demonstrativo de tecnologias permaculturais. Olha que legal. Aí tem muitas. Tem também, sobretudo, relacionadas com água, com captação, armazenamento e purificação de água de esgoto e uso dessa água reutilizada. Eles são, nesse sentido, tem muitas tecnologias. E de bioconstrução também. Uhum. Muito bacana. Bom, gente, eu acho que podemos ir já fechando, que está tarde, aqui tem janta, né, ainda para para fazer, mas eu queria muito, muito assim, agradecer a presença de todos vocês, agradecer muito o Vinícius e o Natan por compartilhar esse projeto lindo e provocador das gambiarras, o Pablo também, por trazer aqui a experiência, a caminhada dele, né, que a gente está fazendo nesse projeto. E só isso, me despedir. Se vocês querem dar as últimas palavras, Natan, Vinícius, Pablo, Laiane, que está também aqui junto com a gente, fiquem à vontade. Queria agradecer novamente também o convite. Obrigado, Ofélia. E falar que eu vi muitas semelhanças entre o que vocês estão fazendo por aí, entre esse mapeamento das tecnologias sociais que vocês estão fazendo nesse curso, entre o trabalho do Pablo, né, de pensar isso num contexto educacional, acho que tem tudo a ver. E é isso, espero que a gente consiga, né, possa fazer mais coisas juntos. Vamos Né? sim. A perspectiva freiriana também, que o Pablo traz, achei super legal. Muito bacana. Digo as palavras do Natan, as minhas palavras. Que bom, Vinícius. E depois, quando der, a gente se encontra, a gente vai para Brasília, vocês vêm para cá, uma hora vai dar certo, né? Aí da minha parte é chamar a se motivar a praticar todas estas gambiarras, essa desprogramação de obsolescências e a entrar nessa ideia de se empoderar com essas tecnologias sociais que estão, assim, desde na cozinha, está no banheiro, está no sabão, está na fabricação de artesanato útil, está na vida inteira, está na vida de todos nós, e mesmo a gente não vendo, é só percebendo as diferenças que a gente encontra em como viviam os antigos, como vivemos nós, e como podemos resgatar muitas dessas coisas. Então, essa motivação, sim, chamar a esse despertar dessa motivação que eu tenho para as pessoas, assim, não só de voltar a coisas antigas, mas de resgatar o conhecimento antigo e juntar com ideias novas para melhorar. Gratidão para vocês, Vinícius, adorei seu trabalho fantástico, Natan também, sou um fã do seu canal. Gratidão. Estamos em contato, então. Nayane, quer comentar alguma coisa mais? Acho que a Nayane ainda está com ele. Eu ainda estou aqui, ó. Que bom. Eu particularmente achei muito interessante. São coisas assim, tudo pode ser testado, não custa nada.
E eu acho muito bacana, ainda mais numa época agora, como todo mundo está vivendo muito, tem que ser muito, tudo está muito caro, né? Então você tem que economizar no que for possível. Com certeza da panela eu vou testar, viu? Olha, depois nos conta como foi a experiência. Pode deixar que eu já estou pensando como montar já. Já separou até o cobertor. Já está tudo esquematizado, é só montar agora. Olha que legal. Aquí somos 5 y dura 4 meses a botellón de gas. Aí, né? É necessário, porque o preço que lá vai, Tá. né, o que puder diminuir, tá ótimo. Que bacana. Então é isso, gente. Muito agradecida mais uma vez. Um abraço a todos e todas. E a gente vai costurando, né? Essas parcerias, né? Muito bom. Um beijo grande. Eu quero uma escola do campo que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro, onde iremos aprender a sermos construtores